Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um Hora do Concurso, podcast da Degrau Cultural, o podcast que é a ponte para a sua aprovação. Muito prazer, sou José Lucas Brito, o amigo do concurseiro. E fique atento que hoje vamos falar da principal banca organizadora do país, o Sebrasp. Neste episódio, vamos destrinchar como o antigo SESP elabora as questões da disciplina de processo civil. E claro que não vamos fazer esse trabalho árduo sozinhos. Afinal, contamos com a presença de uma diva. Eu até me perfumei, me arrumei para receber ela. Vocês não estão sentindo o perfume, não? Acho que o celular de vocês está quebrado. Então, trata-se da brilhante professora Deise Aracaki, que leciona aqui nos cursos da Degrau Cultural. Seja muito bem-vinda, professora Deise. Olá, muito obrigada pelo convite, Lucas. Eu é que estou, assim, extasiada pela sua presença, né? De estar recebendo esse convite, de poder estar podendo contribuir um pouquinho do meu conhecimento com os nossos alunos, né? E poder aí aumentar, quem sabe, ajudar numa estratégia para essa banca que está aí tomando conta dos principais concursos agora, né? Vamos lá. Com certeza, vai ser um podcast muito proveitoso esse com a professora Deise. E para te ajudar também a percorrer a ponte do saber, nada melhor que termos o apoio daquele que todo santo dia atravessa a famosa ponte que flutua sobre a Baía de Guanabara. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira. Olá, José. Olá, ouvintes. Olá, professora Deise. Obrigado pela sua participação aqui. É um prazer, mais uma semana, estar aqui para a gente conversar, bater um bate-papo aí sobre concurso e falar aí sobre processo civil, né? É uma disciplina aí que vai cair, por exemplo, na prova do concurso da PGE, não é isso, José? Exatamente. Já que você está muito por dentro desse assunto de PGE e conhece a professora também há bastante tempo, começa você a fazer a nossa série de perguntas, nosso bate-papo com a professora Deise. Vamos sim, José. A professora Deise é craque, você tem certeza que o pessoal aí vai adorar. É uma diva, né? É uma das nossas divas daqui, da Degrau Cultural. Mas, professora, para a gente iniciar aqui esse nosso bate-papo, né? Assim, a gente sabe que em 2015, se não me falha a memória, né, ocorreram aí diversas alterações no Código do Processo Civil, que é o CPC, né? Por isso, aí, ao estudar essa disciplina para concurso público, é fundamental que os candidatos tenham aí acesso a material atualizado, não é mesmo? Não dá para o candidato sair aproveitando aquelas apostilas que os amigos dão, né? Olha aqui, toma essa apostila aqui, estuda por isso aqui, e essa apostila aí já tem 10, 15 anos aí, né, professora? Tem que tomar muito cuidado ao selecionar o material, né? Isso. O que aconteceu? No ano de 2015, o código todo ele foi alterado, né? E essa alteração, ela aconteceu no dia 16 de março de 2015, porém, o código ele só entrou em vigor um ano depois, né? Então, assim, nós temos que ter cuidado que não é porque ele entrou em 2016 que outras alterações não vieram no decorrer, porque no decorrer desse tempo, porque nós tivemos nesse meio a pandemia, os tribunais tiveram que se adequar à prática eletrônica, e aí, em agosto do ano passado, a gente já tinha uma lei que tratava só dos autos eletrônicos, antes da pandemia. Tínhamos capítulo próprio no Código de Processo que tratava dos atos eletrônicos, porém, para você ter ideia como a legislação ela está sempre se movimentando, em agosto do ano passado saiu uma lei 14.195 que ela alterou um dos atos processuais mais importantes do processo civil, que é a citação que está lá no artigo 231. Então, não tem como ficar pegando material daquele seu amigo que passou no exame de ordem, que é uma banca diferenciada do seu concurso,
concurso e que, eu quero esse resumão, afinal de contas o conceito é o mesmo. Não é, porque as leis sempre acompanham o que acontece na sociedade. O processo eletrônico é um bom exemplo disso. Então, realmente, a gente tem que ter cuidado do material sempre atualizado, principalmente para o concurseiro, não é verdade? É verdade, professora. E aí, como se mantém tão atualizado em relação a todas essas questões, né, que envolvem o processo civil? É fundamental que o candidato, por exemplo, compre um código do processo civil, mesmo aquele candidato de cargo que vai fazer um concurso para nível médio, por exemplo, como esse do técnico processual da PGE. Vale a pena comprar o código para se manter atualizado ou chega a ser um exagero? Não tem essa necessidade? Bom, o que a gente tem que pensar que muitas das vezes o concurso público ele é um projeto de vida, né? Quem faz concurso investe num projeto. E o processo civil, ele é uma matéria que ele está presente nos principais tribunais, para quem se identifica, né, para poder fazer um bom investimento. A minha opinião é que ela é um critério de escolha pessoal. Se quiser comprar um código, tem que comprar um código a partir de agosto de 2021, que é a última alteração. Então, por exemplo, às vezes o aluno ele quer o material físico, mas se o concurseiro ele se adequa à boa mídia, né, usa de repente um tablet, não tem essa dificuldade, nós temos sites que trazem a legislação. E eu sempre indico o site mais confiável, que é o site do Planalto. Então, ele tem acesso a toda a legislação, todas as alterações, ou, de repente, eu tenho esse código físico, mas não tenho uma grana para investir no novo. Você tem o físico, mas as alterações estão ali disponíveis, eu entendo que aí é um critério pessoal. Mas eu dou uma dica. Eu quero muito ter um livro comigo. Ok. Se for optar em comprar um código de processo civil, compra sempre o interpretado e não o comentado. Porque o código comentado é a opinião do autor sobre aquela matéria. E, às vezes, a opinião daquele autor não está sincronizado com o da banca. Então, legal, não consigo me adequar à mídia, preciso comprar um código. Quero um código que traz também uma explicação. E então, dá preferência àquele que é interpretado e não comentado. Tá? Mas eu entendo que é um critério pessoal. Então, professora, para os alunos, nossos concurseiros que estão se preparando para as provas do SEBRASP, que tem processo civil nela, é possível gabaritar nesse tipo de prova? Quais as estratégias que a senhora indica e os cuidados que devem ser tomados? Bom, é possível, sempre é. A dica que eu sempre dou para este formato de prova, porque a PGE contempla um edital de verdadeiro, certo e errado, ou verdadeiro e falso. Primeira coisa, para poder você gabaritar, você tem que conhecer o edital. E segundo, entender o formato da prova. Quando ler a questão de processo civil, você vai perceber que a banca ela traz umas palavras-chave. E essas palavras-chave vão exigir de você uma interpretação do enunciado, porque é assim o formato da prova da PGE. Mas o principal mesmo é o treino das questões. Por quê? A CESP, ela repete questões anteriores. Então, se você pega o histórico de questões da CESP em verdadeiro e falso, você vê que tem alguns temas que eles são repetidos. Então, assim, o que fica para o processo civil, lógico, é o estudo diário, né, daquilo que você tem conhecimento, daquilo que você não tem. Nós estamos já no momento muito próximo, né, da prova, e então a gente tem que ter o treino das questões com a identificação da palavra-chave. Feito isso, não vejo o menor problema de conseguir o gabarito em processo civil, como nós já tivemos grandes alunos nossos, né, no concurso do TJ, que gabaritaram o processo civil e me deu muito orgulho, né? A gente fica muito orgulhoso, né? Vai lá. Mas com certeza, conseguiram graças às orientações, às aulas brilhantes comandadas pela senhora. E os puxões de orelha, né, José? Exatamente. Faz parte, né? Faz parte, mas a gente vai. E aí, professora, além que a senhora falou de treinar bastante, muitos exercícios para conseguir
estudar, mas, assim, como o Luiz já tinha perguntado em relação ao material de estudo, a legislação mais atualizada, em relação às provas anteriores do SEBRASP, também é imprescindível que o candidato faça esse marco temporal. Você deve pegar questões que foram elaboradas somente a partir de 2016, por exemplo? Nossa, sua colocação foi perfeita, né? Porque esse formato de verdadeiro e falso, ele é formado, vem tradicionalmente da própria banca, né? E essa sua colocação do marco temporal está super correto. A necessidade do treino das questões já aplicadas, né, faz com que a gente tenha que ter cuidado que as questões que sejam utilizadas respeite a entrada em vigor do Código de Processo, que foi em março de 2016. Então, deve ficar atentado realmente a esse tempo e utilizar questões que sejam de março de 2016 para cá. Somente com cuidado com o tema de citação eletrônica, que aí nós tivemos essa alteração muito recente, e aí as questões que se tratarem de citação, do tema citação, devem ser, por exemplo, analisadas com mais cuidado, para que a gente não possa assinalar um gabarito errado, né, meu amigo? Professora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil da prova do SEBRASP, né, em relação à disciplina de processo civil. Quais são as características assim, da prova do SEBRASP? Primeiro, essas características, digamos assim, mais formais, físicas da prova, né? Ela trabalha com textos longos, textos curtos, né? Ela elabora questões que colocam o candidato em situações práticas que aquele servidor daquele órgão vai ter que vivenciar. Como é que é isso? É uma prova de um nível alto, difícil, mediano? Como é que você caracteriza aí a prova do SEBRASP? Bom, vamos lá. O SEBRASP, ele aparece com características totalmente diferentes àquela que foi aplicada no TJ para essa que vai ser aplicada na PGE, né? Primeiro, pelo módulo de ser certo e errado, tendo uma errada, anulando uma certa. Então, é uma prova que exige do aluno uma estratégia. Nós temos 120 questões para serem respondidas em 4 horas, né? Processo civil e o processo de conhecimento, em regra, vem com um texto associado, né? Então, ele dá lá para você um texto e sobre aquele texto ele vai fazendo várias assertivas para serem marcados certo e errado. Como são 120 questões, e considerando o período da prova, eu acredito que esses textos não sejam muito longos, sejam textos mais curtos, né? O que, por exemplo, até pelo tempo, né, ele vai ser mais literalidade no caso da lei, justamente por essa possibilidade. Qual é o problema do certo e errado? A banca, quando você faz a pesquisa com os demais concurseiros, você vê que a banca SEBRASP é uma banca muito assim, todo mundo morre de medo da SEBRASP, né? Ai, meu Deus! E esse modelo de prova, certo e errado, já trabalha com o emocional do aluno, ele já chega emocionalmente muito despreparado. E isso é um fator muito negativo no momento da prova, porque você tem que saber até o que você vai arriscar. Porque se você não souber arriscar, você vai estar matando uma questão sua que é certa. Então, assim, processo civil, que trabalha com esses textos, acredito que os textos venham mais curtinhos pela quantidade de questões, até pelas quantidades de questões dentro do grupo de conhecimento específico, e eu acho que o fator de tranquilidade é o que vai determinar, porque o conteúdo, você sabendo, você vem, né? Ele vem tranquilamente. A gente sabe que o emocional conta, principalmente nesse modelo de prova, tá? Professora, especificamente, assim, a senhora traçou bem assim, o perfil para essa prova da PGE especificamente. Sim. Aqui no Rio de Janeiro. Mas, de um modo geral, as provas do SEBRASP de processo civil, independentemente do concurso, elas são mais literais, ela trabalha mais com a literalidade, ou ela também
cobra bastante súmulas, jurisprudências, doutrinas, ou há um equilíbrio disso tudo? Isso. A banca CESP, ela é uma banca equilibrada, né? Em pouquíssimas questões a gente acha onde ela traz material doutrinado. A dica que fica, lógico, saber muito a lei, ter a lei seca é realmente um diferencial. E o entendimento dos tribunais superiores, tá? Em demais concursos, você também observa esse comportamento da banca. Porém, quando ela adota certo e errado, ela exige do candidato a interpretação do enunciado. E, às vezes, aquela interpretação do enunciado, ele exige de você um conhecimento da jurisprudência, que aí é um fator diferencial para estudo. A PGE, por exemplo, falando especificamente do concurso da PGE, ela traz informativos administrativos, né? A PGE, ela tem uns entendimentos próprios dela, né? Então, você vai ter o que o Código de Processo Civil entende e você vai, por exemplo, trazendo aqui como exemplo, sobre recursos, por exemplo, o que a PGE entende sobre aquele tema. Isso é uma característica do concurso, o que não foi exigido, por exemplo, no último concurso do TJ, que era a mesma literalidade. Então, o que tem que saber? Lei seca, tem que saber que ela traz lei seca. Nós temos enunciados que reproduz o artigo praticamente. Nós temos aí o entendimento jurisprudencial, principalmente vindo do STJ, né? Porque nós temos 2 tribunais superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal, mas a exigência maior está do Superior Tribunal de Justiça, sem dúvida, tem que ter o controle da jurisprudência, sim. 2 tribunais superiores, tá? Perfeito. Professora, eu já fiz entrevistas com professores de outras disciplinas a respeito do SEBRASP, e muitos apontaram uma característica dessa banca que eu acho que eu considero que é praticamente uma pegadinha. Eu queria saber se isso também acontece em processo civil. É uma banca que muitas vezes coloca uma assertiva lá, né, que está correta, porém incompleta. Né? E aí o candidato tem que levar em consideração que ela está correta. Isso, né? Estar incompleta não quer dizer que ela não esteja correta. É isso mesmo? Acontece muito também em processo civil? Acontece. Por isso que eu sempre digo que decorar não é suficiente. Não basta você decorar ali. Por quê? Porque as questões exigem a capacidade de análise, né? Interpretação e aplicação da prática que foi estudada dentro de uma teoria, né? E aí, se você consegue conjugar, porque às vezes por exemplo, o concurseiro, o candidato, ele acha, eu vou decorar e vou. Não é assim. A CESP exige análise, interpretação e aplicação que foi estudada juntamente com a teoria. Mas, sem dúvidas, né, o processo civil, com as questões de prazo, principalmente, ela é bem explorada pela banca, porque é um ponto que é realmente exigido, assim, em 100%, acho que posso dizer, na grande maioria dos concursos, sempre cai uma questão ligada a isso. Ela tenta confundir com o candidato também com a questão dos prazos recursais que existem? Recursar, muito, né? Quando começou a contar, quando que terminou, né? Quem é que tem prazo dobrado, se não tem prazo dobrado, né? Tem toda essa coisa e realmente trabalha com pegadinha. Mas eu entendo, mais direcionado agora para a PGE, que esse formato de prova você tem que ler o enunciado como um todo. Né? Vem que colocação que foi colocada aqueles dias para você, né? Se ele está, por exemplo, nós temos a regra em processo civil, mas nós também temos muita exceção à regra. Às vezes, ele dentro do enunciado ele está pedindo para você a exceção, né? E aí exige a interpretação mesmo do enunciado, tá? Esse é o diferencial. Vamos lá. Ou seja, se o candidato não tiver atento, né, essas pegadinhas, ele cai nas arapucas. Ele cai. Cai mesmo. E ainda tem uma coisa pior. Sabe o que é? Olha só, José. Sabe quando às vezes vem aquele anunciado super fácil que está certo? Sim. Aí você fica assim,
Não é possível, não é possível. Aí eu fico assim, né? Aí a pessoa fica assim, aí a pessoa acha que é pegadinha. Que é pegadinha. É aquela questão que o Sebrae colocou na própria candidato não zerar, não né? Zerar, isso, pra, tipo assim, ficar com aquela honra, tipo assim, eu vou com a honra. E aí o que acontece? Ele olha, ai, fica assim, e aí fica, ai meu Deus, não é possível que isso tá muito fácil, né? Mas às vezes até acontece, não posso dizer que não, né? Pois é, tem que estar atento a tudo, então. A tudo, com certeza. Então, professora, e aí em relação aos assuntos que o Sebrae mais cobra em relação à prova de direito processual civil, quais deles são os que mais aparecem? Bom, vamos lá. Como o processo civil é uma matéria ampla e praticamente obrigatória, digamos, né? Em todos os concursos ligados a tribunais e, por exemplo, a TJ, TST, né? Justiça Federal, todos eles o processo civil, o que é ponto comum? E a estatística da banca que confirma isso é o tema atos processuais. Por quê? O tema atos processuais está ligado à função de que o candidato vai, né, desempenhar a pretensa condição. E a banca, por exemplo, ela tem várias questões de atos processuais, e nesse concurso da PGE, em especial, ela está aparecendo no item 4, 5 e 6 do edital, de 8 itens, né? Então, o edital pedem 8 itens de processo civil, onde 3 desses itens agrobam os atos processuais, que você vê que estatisticamente é o que cai. Né? Seja para qualquer modalidade, seja ele para PGE, seja ele para concurso de tribunais, para defensoria pública, pediu processo civil, atos processuais é mais do que obrigatório ter o domínio desse tema. Tanto é que o edital veio com 3 tópicos exclusivos falando sobre isso. Então, é um conteúdo que certamente a minha ampla aposta é que venha com certeza questões daí. Com certeza mesmo. Além desse assunto, o que mais, de repente, também cai com muita frequência? Isso. O que cai, além disso, é quem é que pode ser parte no processo. Né? Nesse concurso, em especial, quando eu analisei o edital da PGE, né, ele é um concurso, ele veio um edital muito vago. E isso é muito ruim, porque ser vago ao mesmo tempo, ele quer tudo ou ele quer pouco, porque quando a banca delimita o que ela quer, orienta o candidato ao que a banca quer. Então, assim, a PGE ela vem com um edital amplo, um edital raso, onde um dos temas dentro desse raso que não está claro, que eu colocarei com certeza que é a segunda estatística da banca, seria partes e sujeitos do processo. Qual a ideia, Luiz? Quem é que pode ser parte? Quem é que pode processar? Como, ou, por exemplo, um menor ou incapaz está em juízo, e, lógico, a figura central do juiz. Então, eu diria assim, que, num primeiro momento, os atos processuais, num segundo momento, os sujeitos do processo, daí englobando as partes e o próprio juiz, ok? Certo. Como a gente já está falando ao longo desse episódio, agora, dia 1º de maio, vai ter as provas da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E aí, faltando poucos dias até chegar às provas, quais as estratégias que os candidatos devem adotar para obter um bom desempenho na prova de processo civil, professor? Então, vamos lá. Grande parte desses candidatos, né, ele já vem no ritmo embalado do TJ, né? Grande parte dele já estudou, já teve um contato com o processo civil, né? Então, o que eu, assim, dou como ideia é você, dentro do edital, você marcar do ponto de processo civil aquilo que você domina e aquilo que você vai precisar, de repente, estudar. Nós temos dentro do edital 2 pontos que não foram contemplados no TJ. Nós temos o item 7, que trata de recursos e ações de impugnação, e nós temos o item 8, que para quem não teve contato, vai iniciar o estudo agora. Então,
ter contato diário com a matéria é um diferencial, porque senão aquilo que você já sabe, em algum momento vai ficar perdido. Então, é pontuar o que precisa ser estudado e o que precisa ser revisto. É uma coisa nova. Então, se é uma coisa nova, eu tenho que demandar mais tempo dentro daquele horário que eu tenho de estudo para poder entender a matéria. Mas esse ponto aqui eu vou revisar. Aí eu sugiro que aquilo que o candidato já domine, essa revisão já seja feita em questões, né? Já dentro das questões. Entende? Certo. Das 70 questões que são de conhecimentos específicos para o cargo de técnico processual da PGE, a senhora imagina quantas dessas serão para a disciplina de processo civil? Sim. São 120 questões, como eu já disse, 70 questões são de conhecimento específico. A previsão da nota mínima é que desse bloco de conhecimento específico, o aluno, para ser aprovado, ele tem que ter a nota mínima de 21. O que eu, sinceramente, acredito que a nota de corte vai subir, né? Porque de 70 você acertar 21, mas a gente tem que também pensar no modelo da prova, que é certo e errado. No bloco onde está o processo civil, acompanham 5 matérias, além o processo mais 4, para o acerto dessas 70 questões. Então, se você pegar 70 e dividir por 5, você vai ter, em média, 14 questões aí. Não acredito que vai sair alguma coisa muito diferente. Mas, se você analisar também as matérias, você vai ver que a parte que pede, né, o administrativo financeiro, você tem um edital muito maior, quase o dobro de itens que tem de processo civil. Então, eu acredito assim, no máximo de 14, que seria a divisão justa, no mínimo de 10. Eu acho que ficaria dentro disso aí. A única coisa que eu gostaria de deixar, se você me permitir, claro, como dica, é que você sabe que uma errada anula uma certa. Mas esse anular a certa não é dentro da disciplina de processo civil. Então, por exemplo, você tem 70 questões para conhecimento específico. Como é que faz essa contagem? Então, por exemplo, se eu errar uma de processo civil, eu derrubo uma de processo civil? Não. É totalizado no total das questões de conhecimento específico. Então, você vai ver lá, vamos supor, você fez 70, sei lá, né? São 70 questões, né? Você acertou, sei lá, 30, mas você também errou. Não essa contagem não é na disciplina de processo civil. Ela vai haver a dedução do total de conhecimento específico. Daí porque a banca contou a pontuação mínima de 21, que eu, particularmente, eu acho muito baixa, porque se você parar para pensar numa banca onde o total de questões são 120, né? Onde você tem que acertar 21 de conhecimento específico, onde a média do total de acerto está em 36 questões, eu acho que é um percentual muito baixo para um concurso que não chama tantas pessoas, né, como, de repente, o TJ tem, e ser uma nota realmente muito distante do mínimo do razoável. Mas, assim, ele tem que entender que o errado derruba a totalidade dentro do bloco de conhecimento específico. Não vai estar, por exemplo, derrubando alguma questão de processo civil. Tá? Não é específico essa contagem, que é muito comum o aluno ter essa dúvida. Onde é que cai? Onde é que derruba? Né? Espero aí ter esclarecido. Né? Com certeza. Professora, eu queria voltar a um ponto aqui, que é a questão das provas, realizar provas anteriores, né? Você citou, por exemplo, aqui que o Sebrasp também aplicou prova no passado para o TJ, né? Isso. E a gente até lembrou, a senhora até lembrou, se eu não me engano, que a prova do TJ, né? Ela foi no sistema de múltipla escolha tradicional, né? A, B, C, D, e a prova da PGE era um sistema de certo e errado. Independentemente disso, o candidato da PGE, vale a pena fazer as questões de processo civil que foram cobradas na prova do TJ, independentemente da questão de ser múltipla escolha, ou falso ou errado, ou certo e errado?
Em outro modelo? Olha, são modelos diferentes. A banca é a mesma, mas a exigência é diferente. Por quê? Quando você pega o sistema tradicional, como que o aluno vai respondendo? Ah, essa não é, tem, essa não é, tem, e aí ele vai ficar entre duas, concorda? Sempre vai ficar entre duas. E essas duas, ele vai, se ele não souber, ele vai lá e dá o chute dele e ele não recebe nenhuma penalidade. Esse é um ponto. No concurso da PGE, você já vai ter, a banca já traz para você as duas, na intenção de te deixar na dúvida. E você vai ficar muito tentado em dar aquele famoso chute. Né? Ah, porque você pensa, pô, eu vou chutar, mas eu tenho 50% de chance de acertar. Não pode pensar assim. Então, o treino tem que ser feito no formato da prova. Por quê? Porque no certo e no errado, você vai ter a presença de um texto associado, o que no formato tradicional você não vai ter isso. Então, assim, se for treinar, acredito que a prova do TJ não seja o melhor caminho. Acredito que, verdadeiro, nós tivemos uma prova para a Defensoria Pública, agora em 2022, veio com alguns pontos iguais ao edital, e ali você pode ter alguma ideia mais próxima, porque é uma prova muito mais recente, tá? Mas o TJ mesmo, só para lembrar conteúdo, mas para treino, não. Tá bom? Ótimo. Então, professora, depois a senhora passa todas as dicas e orientações para quem vai fazer as provas elaboradas pelo SEBRASP para a disciplina após a senhora leciona. Queria que a senhora deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes que vão fazer os concursos do SEBRASP e enfrentar essa disciplina que para muitos é muito temida. Ah, nem fala assim. Mas vamos lá. A primeira dica que fica, né? Lógico que eu já falei várias vezes que você tem que ler o edital, ter o controle do edital, é que você vai ter que responder primeiro as questões que você tenha certeza. As que você não tiver certeza, você deixa a questão em branco, porque é melhor, né, não pontuar ou deixar de ou do que perder um ponto que você já conquistou. Então, Então, professora, aproveitando esse gancho que a senhora falou das questões em branco, na prova da PGE, por exemplo, quantas questões em branco ele pode deixar para também não prejudicar no resultado final? Isso. Você pode deixar quantas questões você quiser, né? Critério. Mas você tem que entender que se você fizer 50% e errar 50%, você zerou a prova. E, de repente, se você não chutou, se você não marcou errado, você teria 50% de êxito assim dentro da sua prova. O que eu quero dizer, olha aqui, José, que esse que é o ponto que é importante. Vamos imaginar que você deu mole e você marcou errado o cartão resposta. Poxa, você marcou errado, você vai ter a penalidade de estar derrubando uma pontuação sua certa. O que você vai fazer? Você vai marcar as duas. Quando você marca as duas, o sistema entende, ele vai dar equivalência como se ela tivesse em branco. Então, você não vai nem ganhar e nem perder, tá? No caso de você estar anotando errado. O percentual que é razoável nessa modalidade é entre 50% e 60% da prova. Por isso que a cabeça, o psicológico, ele tem que estar legal, porque você vai ter a sensação de que você não respondeu a prova toda, você fica tentado a chutar, e isso você não pode. Então, qual é a ideia? Vai responder primeiro aquela que você tem certeza, as que você não tiver certeza, você não responde. Se você marcar, errei no gabarito, marco as duas para que eu não possa ter, por exemplo, alguma penalidade. Você vai responder sempre a questão pela lógica da banca, daí o porquê a questão do treino. Vai exercitar a capacidade de interpretação e análise, porque esse formato de prova só passa quem realmente tiver dominar o conteúdo e, com certeza, como já disse,
vai aplicar, vamos supor, na prática, ele exige a literalidade da lei na prática, porque o texto associado, ele vai trazer para você situações hipotéticas. No mais, cabeça fria, confia em você e no conteúdo que você estudou. Se tiver dúvida, não marque 50% da prova. Entre 50% e 60% você pode ser aprovado, mas se chutar os outros 50%, você zera a prova. Então, é uma prova de estratégia e de inteligência. Por isso, a cabeça tem que estar boa, tá? Para poder pegar esse formato. Legal? Perfeito, então. Essa foi a professora Deise Aracá, que ativa, que participou aqui do podcast Hora do Concurso. A gente agradece muito a sua presença e as portas estarão sempre abertas para a sua beleza e conhecimento. Obrigada. Assim eu vou me sentir muito lisonjeada, né? Gostaria de agradecer o convite, né? Não só seu, né, Zé? Também do meu amigo Luiz Fernando. Espero ter contribuído, né? Que a gente quer sempre ver os nossos alunos no sucesso, tendo êxito nesse projeto que eles escolheram para ele, né? E às vezes a gente que já é tão experiente nesse mercado faz toda a diferença nessa preparação. Meu muito obrigado. Luiz Fernando, muito obrigado também pela sua companhia aqui nesse episódio do podcast que mais cresce nos serviços de streaming do Brasil. É isso aí, José. Do mundo. É isso aí, José. Agradeço aí a participação também. Agradeço aos nossos ouvintes que estão prestigiando aí bastante o podcast, né? Continuem prestigiando, continuem divulgando aí o podcast, né? Entre seus amigos, entre os concurseiros. E agradecer, obviamente, apresentar a professora Deise, que contribuiu aqui, trouxe muitas dicas, muitas orientações, muitas, de fato, assim, muita informação relevante, né? Para que os candidatos possam aí ter um bom desempenho na disciplina de processo civil, em provas do SEBRASP, em especial para esse concurso da PGA. Muito obrigado. Obrigada. Então, caros ouvintes, além de nos escutar por meio das principais plataformas de distribuição de áudio, como Spotify, Google Podcast, TuneIn, entre outros, você também pode ver a gravação do podcast Hora do Concurso por meio do canal da Degrau Cultural lá no YouTube. Gente, já são mais de 93 mil inscritos. Portanto, não deixe também de fazer parte desse enorme grupo de concurseiros e faça agora mesmo a sua inscrição, tanto no YouTube quanto também nas plataformas de áudio para escutar e saber, ser o primeiro a saber quando um episódio novo está no ar. Conto com a sua audiência aqui no YouTube, em todos os lugares. Fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!